roteiro. Então, sejam todos bem-vindos, tenhamos um bom restinho de semana, né? Que hoje já é quinta-feira, uma boa reunião, né? Uma boa quinta-feira. E hoje entramos aqui com a reunião 8, formas de comunicação e feedback formativo. Aqui eu sempre gosto de lembrar vocês com relação, né, vocês verificarem se vocês estão com o @escola de vocês conectados. Sempre verifiquem, né, se tiver algum problema com relação à câmera, se tiver algum problema com a conexão instável, sempre deem um retorno ali via chat ou no WhatsApp, né, para justificar, principalmente agora na reta final, para que não haja problemas com relação à certificação. Assim fica justificado. A nossa agenda de hoje, ela está um pouquinho modificada, mas daí eu vou fazer uma adaptação aqui, porque como nós não teremos a apresentação, né, então eu só vou modificar esse momento do compartilhamento, tá? Então, o nosso acolhimento, né, 5 minutos, para início de conversa e experiência, 15 minutos, fundamentando a prática e o nosso em ação, que está programado para 20 minutos, mas daí eu vou estender ele, né, um pouco mais. Compartilhamento, 40 minutos, daí esse momento aqui eu vou diminuir, né, porque daí nós não vamos ter apresentação, daí eu vou aumentar o momento aqui do nosso em ação, tá bom? Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, 10 minutinhos, e para concluir, que são os momentos finais do nosso momento de hoje. O objetivo da nossa reunião, lembrando que a gente sempre puxa, né, um gancho da reunião anterior, para dar sequência, né, na reunião em que nós estamos situados. Então, no encontro anterior, nós discutimos sobre a observação de sala de aula, utilizando uma rúbrica de observação. Então, nós fizemos toda a etapa do assessoramento da hora-atividade, nós elencamos, né, junto com o professor, no assessoramento da hora-atividade, uma frente de observação de sala de aula, o qual nós achamos relevante, né, que vem de encontro com o processo de recomposição de aprendizagem dos estudantes. Fizemos a construção da rúbrica, né, que faz parte de um processo de avaliação formativa, né, na formação entre pares. E no encontro de hoje, nós vamos compreender a importância da comunicação assertiva no momento do feedback formativo. E aqui eu vou ler para vocês uma tirinha da Mafalda, no contexto de nós entendermos o processo, né, de o que é uma comunicação assertiva ou uma comunicação não assertiva, o uso das palavras dentro desse contexto num dado momento de qualquer feedback. Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. Coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã vou começar o jardim de infância e ela tem medo do que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim de infância, depois para o primeiro grau, o colegial, a universidade e etc. Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, eu não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. Nossa, é tão bom confortar a mãe da gente. Então, essa é uma tirinha, né? Que eu fiz a leitura para vocês. E aqui a gente vai refletir sobre qual a importância da comunicação
que a Mafalda fez no feedback dado para a mãe dela. Alguém, né, quer fazer aí um comentário sobre essa forma de comunicação que ela utilizou no feedback dado para a mãe dela? Que tipo de comunicação que ela utilizou aqui? Foi uma. Pode falar, Marcos. Professora, ao invés dela contribuir com o feedback, falando para sua mãe, ela mais deixou ela triste. Porque o jeito que ela ficou ali, em vez de passar, vamos dizer, um professor, se ele está lá com dificuldade com o aluno, se a gente for lá observar a aula dele, depois a gente for fazer o nosso feedback, se a gente não fazer um feedback que vai acrescentar a ele, pode ser que em vez da gente ajudar, a gente vai estar atrapalhando. Eu acho que é nesse sentido, né? Porque se a gente não saber colocar as palavras, fazer com que ele possa entender o que a gente está querendo passar a mensagem, às vezes não vai ser um feedback que vai acolher o que está precisando, mas sim desmerecer o que ele já está fazendo. Com certeza. Nilza, pode falar. Então, e eu entendo assim que ele está... Desculpa, professor, peraí. Eu entendo assim que ela ali, ela reforçou, né, como o Marcos falou, ela reforçou uma dificuldade que a mãe tinha, uma parte assim mais frágil da mãe. E às vezes se a gente reforçar isso ao professor, que é aquela parte que ele precisa de auxílio para avançar, e você reforçar, às vezes no feedback, aquela dificuldade que ele tem, assim, de uma forma que não seja para melhorar, piora a situação, né? Porque ele entende que você está com crítica, ou entende que... Agora, se você ressaltar sempre as qualidades que ele tem, e dizendo, você consegue melhorar nesse ponto, é bem melhor, porque daí há avanço daí. Com certeza. Da maneira como ela fez aqui, né, o feedback, como vocês colocaram, não há avanço, né? Nesse contexto aqui, ela remeteu uma preocupação. Só que depois ela estragou tudo com a comunicação que ela fez, né? Na forma como ela deu o feedback. Ela acabou deixando a situação pior do que já estava, né? No momento que ela sentiu a preocupação, e aí, quando ela foi dar o feedback acerca de uma preocupação que ela tinha, que ela estava observando, ela acabou deixando a situação um pouco pior, né? Então, aí vem a importância. E uma questão, né, professora, que a menina é a visão da menina, né? Ela acha que a mãe está preocupada e tal, e acha a mãe medíocre, mas sem considerar o histórico de vida da mãe. Porque a mãe podia estar muito além dessa menina, né? Mas a visão que a menina tem da mãe, sem entender a história da mãe, porque a mãe com certeza deve ser uma vencedora e tudo mais, né? Mas sem entender a história, e às vezes a gente não entende a história daquele professor, porque ele pode estar num nível avançando, aprendendo, mas ele pode estar também no nível de desânimo, de frustração, de ter feito tanto e não ter sido valorizado, que de repente ele começa, eu não vou ligar mais, vou fazer só esse basiquinho mesmo, né, não se sentir valorizado, e aí dá uma impressão que ele não consegue, ou que ele não sabe, né? Então tem que também dar uma olhada no histórico daquele professor. Eu estou falando isso porque nós tivemos um caso aqui na escola, que eu conheci esse professor, foi um professor, nossa, das antigas, que ele diz, né? E eu já trabalhei com ele na escola, como na época que eu fazia magistério, assim, que era formação de adolescente, era com magistério, e de repente você vê agora o professor, ele está numa fase assim de desânimo, né? Passou por processo de doença, luto na família, que daí já parece assim que não está muito mas na pilha, né? Dessa tecnologia toda, dessa coisa toda, né? E aí ele relatou assim, ele falou, nem adianta que isso eu não aprendo. Isso era sobre os quizzes, né?
Não aprendeu. Eu falei, não, professor, mas a gente não precisa saber tudo, a gente tem que ser amigo de quem sabe, né? Eu brinquei com ele, que nem eu mesmo, coisas de tecnologia que não sabia, minha colega que é pedagoga, é maravilhosa essa parte de tecnologia. Já a parte, por exemplo, de atendimento de pai, de lidar com os alunos bravos e tal, eu lido melhor com ele, né? Eu falei assim, você não precisa saber, você tem que ser amigo de quem sabe, e esse amigo te ajuda, né? Hoje é um dos professores que mais manda os quiz e cobra as crianças, você vê que houve uma inversão ali, porque ele achava que ele não conseguia, né? Mas eu fui lá no histórico, porque eu lembro dele como um excelente professor que era, né? E continua sendo agora, graças a Deus. Legal. E aí a gente tem, né? E a comunicação, ela é tudo, né? Ela vem, né, para dar um reforço positivo, dependendo de como você utiliza ela, ela pode acabar ali com todo esse processo, né? Então, ela é muito forte, né? Então, a gente tem que cuidar bastante como a gente vai utilizar ela, senão a gente pode desencadear uma reação inversa aí do que a gente tem como objetivo dentro do trabalho que a gente está desenvolvendo com o professor, né? Você vê que a gente tem aqui um exemplo de um contexto de uma tirinha, mas que a gente já consegue contextualizar com a nossa realidade também, né? Dentro do processo do feedback e da comunicação assertiva. E aqui a gente tem a comunicação humana, ela é inerente, né, ao homem desde o seu nascimento, né? A gente tem as formas de comunicação por meios de sons, por meio do choro, com palavras, os recursos linguísticos falados ou escritos, por meios de gestos, expressões verbais, cada indivíduo apresenta uma forma única de se comunicar. Então, não é somente por palavras, né? Esse vídeo aqui, gente, ele é um vídeo, é um trecho de um vídeo curto que eu vou passar para vocês, que é Como o Outro Te Vê. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm um grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. Você vê, ele fala também dessa questão de saber ouvir, né?
Não só expressar, mas também saber ouvir. Ouvir também faz parte do processo de comunicação, né? E a partir do que vimos até esse momento, né? Qual a relação que podemos estabelecer entre comunicação e feedback formativo? Quem que gostaria de comentar algo? Qual que é a relação entre feedback formativo e comunicação? Oi, Sônia, pode falar. Fernanda, colegas, eu acredito que nesse momento é de extrema importância nós pedagogos, o diretor, a equipe gestora, enfim, saber utilizar essa comunicação, né, de forma assertiva, porque dependendo, igual foi mostrado no vídeo aí, dependendo da forma que a gente vai se expressar, ao dar esse feedback, mesmo ele sendo um feedback positivo, de repente, a forma que eu vou transmitir, que eu vou passar essa mensagem para o meu professor, ele talvez não seja bem recebida por conta do meu estilo de tonalidade. Eu mesmo tenho um problema que eu preciso me autocorrigir o tempo todo quando eu estou em hora de atividade direcionada ou feedback. Eu tenho meu tom de voz é bem alto. Então, eu preciso, nesse momento, fazer essa gestão mesmo do meu tom de voz, né? E, como foi mostrado aí no vídeo e tudo mais, né? A comunicação, ela é super importante nesse momento para não destoar até por conta da mensagem que eu quero transmitir. Então, eu acredito que é de extrema importância essa revisão aí que foi colocada aí para a comunicação. Sim, e a comunicação, ela é inerente às nossas características e para a gente poder se comunicar, a gente utiliza diferentes recursos, né? E os mais variados recursos linguísticos também. Os momentos de feedback formativo entre pedagogos e professores é um espaço privilegiado para a gente poder estabelecer uma comunicação com os nossos pares e utilizá-la de modo favorável no processo de formação continuada em serviço. E o professor aguarda, né, de uma forma, uma expectativa, né, de resposta. E é uma comunicação, né, favorável dentro de um feedback que é fundamental, pois dependendo de como pontuamos algumas situações, principalmente situações mais delicadas, por exemplo, o feedback ele pode ou não atingir o objetivo esperado, que é a ressignificação das práticas educativas. Nesse contexto que entra a comunicação assertiva. E quando se fala de comunicação interna, prioriza-se a importância da relação que se faz necessária entre o gestor e os funcionários. É nessa relação que toda organização escolar deve se investir de forma bem abrangente, porque a comunicação clara deve ser precisa entre a fonte e o destino, pois ela influi decisivamente na produtividade de cada indivíduo, ao contribuir para a sua satisfação pessoal, demonstrada a partir da sua competência profissional. A comunicação, mesmo sendo um dos grandes desafios da gestão da escola, ela é fundamental para o desempenho satisfatório dos alunos e um bom relacionamento entre a equipe e toda a estrutura escolar, né? Não só entre nós e os professores, mas vamos falar aí de uma forma bem abrangente, né? Com os pais dos estudantes, né? Toda a estrutura escolar como um todo. E aqui, gente, na nossa experiência, nós vamos relembrar, né, tudo que nós estamos discutindo até então. Eu vou compartilhar esse material com vocês no chat, e aqui vocês vão colocar nesses balões, tá? Cada um de vocês vai pegar um slide, que eu vou colocar aqui no chat, e vai escrever em poucas palavras lá, de forma bem simples, bem objetiva, o que é uma comunicação assertiva e o que é um feedback formativo, de uma forma bem sucinta, bem
clara, bem objetiva, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui no material, fazer aqui na hora, que esse aqui eu não tinha feito ainda anteriormente. Colocar vocês como editores, senão vocês não vão conseguir. Deixa eu duplicar aqui. Como a turma é pequena, dá para fazer na hora. As turmas grandes eu deixo para já eu faço antes, porque é muita gente, daí não dou conta. Aqui, ó. Pela quantidade é isso. Então, cada um de vocês vai escolher um slide e vai escrever nos balões, né, de forma bem simples e objetiva, o que é um feedback formativo e o que é uma comunicação assertiva, tá? De repente, se não tiver espaço num balão, pode, né, colocar no balão de baixo, tá, gente? De uma forma bem objetiva, em poucas palavras ali, para contemplar o que vocês compreenderam até então, tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês escreverem. E aí a gente já retoma aqui.
Retomando aqui, pessoal, nos slides que vocês estão colocando, o que vocês entenderam sobre feedback, comunicação assertiva. Aqui. Então, vocês colocaram ali várias, né, vários conhecimentos ali que vocês têm, várias compreensões acerca do feedback e da comunicação assertiva. Ambos, eles caminham juntos, né? Porque para você estabelecer um feedback, você precisa ter, né, uma boa comunicação assertiva. Quem já organizou as ideias ali dentro dos slides, dentro dos balões, pode comentar a respeito do que já escreveu? Oi, Tânia, pode falar. Desculpa. Oi, professora. Não Oi. notei que estava aqui fechado. Então, eu penso assim que a questão do feedback, a questão que foi colocada ali, é a questão de você ter uma comunicação respeitosa, né? Porque, assim, tanto a pessoa que está observando, ela vai ter um ponto diferente, um ponto de vista diferente daquela pessoa que está desenvolvendo o trabalho. Muitas vezes a pessoa que está observando é o diretor, o pedagogo, ele tem uma visão um pouco mais ampla daquele trabalho, porque ele está de fora. Só que, assim, precisa haver um cuidado para que a gente não desmereça o trabalho realizado pelos professores, porque isso vai acabar por trazer malefícios ao invés de benefícios, né? Ele vai ser desmotivado. E a gente precisaria pensar numa comunicação que trouxesse para o professor que existem possibilidades de melhoria, né? Ressaltando os pontos bons e exaltando aquilo que o professor já desenvolveu. Não sei se é isso. Com certeza, isso mesmo. No sentido, né, demonstrando interesse, respeito, né, sempre procurando trazer melhorias, então é bem nesse sentido aí. Alguém mais gostaria de comentar a respeito do que conseguiu desenvolver aqui nas ideias, gente, dos slides? Professora, você pode falar para pegar o precisa colaborar. Oi, Sônia, pode falar. Então, buscar essa forma de comunicação para obter essas informações que a gente adquiriu ali por meio da observação e tudo mais, né? E ter esse entendimento que a professora falou também, esse acolhimento do professor, para que a gente não se perca, porque, na verdade, nós, pedagogistas, entendemos o sucesso do professor, nossa profissão está ligada intimamente ao que o professor desenvolve em sala de aula e que seja positivo para os nossos alunos. Né? Acredito que eu, como pedagoga, eu sempre tive essa visão. O meu trabalho só terá êxito se o meu professor também lograr esse êxito com os estudantes. Então, essa comunicação tem que vir com um objetivo muito claro de orientar, de apoiar, né, para melhoria das ações em sala de aula. Seja lá com critérios de avaliação ou tudo mais. O que a gente observa ali que o pedagogo tem esse 1000 olhos, né, como foi falado ontem. Né? Então, a gente tem essa capacidade de estar observando várias coisas. Então, assim, se não vier com esse propósito de orientar para melhorar, acredito que o feedback, não existe feedback positivo. Então, é isso aí, professora. Legal, é bem por aí. Sempre procurando estabelecer a melhoria, né, desse processo, analisar juntamente os pontos positivos e negativos, né, entender o processo, né, que está sendo colocado
pelo professor, pontos de melhoria, né, devolutiva de uma observação, ó, apontamentos positivos para a melhoria da aprendizagem, ó, expressar ideias de forma clara, direta, respeitosa. Então, gente, o que vocês conseguiram pontuar aqui e colocar de uma forma bem tranquila, bem simples, a ideia principal desse contexto, ele é, né, com relação ao feedback e com relação à comunicação assertiva, basicamente traz essa essência mesmo, é bem por aí, tá? E aí, agora que vocês trouxeram, e é bem esse o resgate que até nós aqui estamos trabalhando. Estou primeiro identificando com o diagnóstico ou conhecimento prévio de vocês, para agora fazer a fundamentação da prática, né? Porque não adianta eu lançar a fundamentação dos conceitos sem antes identificar os conhecimentos prévios de vocês. Então, a gente tem que colocar na prática aqui também, a gente fala tanto, né, de fazer, né, exercitar essa metodologia, né, pedir, né, com os professores para que eles também coloquem em prática essa metodologia com os estudantes, e esse foi um exercício que eu acabei de fazer com vocês também. Colocar em prática, né, verificar os conhecimentos prévios, e quando nós falamos aqui, né, com relação à comunicação assertiva, ó, ferramenta que põe em prática a capacidade de produzir um discurso de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor, reduzindo ruídos e organizando uma comunicação eficaz. O princípio fundamental da assertividade é o respeito mútuo entre as pessoas e desenvolvimento da habilidade de ouvir e aceitar o que o outro tem a dizer, sem deixar de lado suas próprias opiniões e sentimentos. Tudo que vocês pontuaram lá no diagnóstico que nós acabamos de exercitar está aqui dentro dessa fundamentação teórica, né, que tem um autor aqui, né, que desmembrou, né, Martins, 2017, com relação ao conceito de comunicação assertiva. Com relação ao feedback formativo, então os feedbacks, eles são aqueles orientadores da ação e do pensamento, de um modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa, através do questionamento e de reflexões conjuntas. Na verdade, gente, o feedback formativo, ele é construtivo e ele é imprescindível no processo de observação, o que impacta no desenvolvimento profissional dos nossos profissionais, dos professores. E para que um feedback seja de fato considerado formativo, ele deve levar em conta alguns princípios. Ele deve ser dialogado, ele deve estar aberto ao diálogo, pois este é o melhor caminho para a aproximação com o observado, exercitando a escuta ativa. Ele deve ser democrático, ou seja, empático e respeitoso ao transmitir o feedback. Esse caminho reduz as resistências de quem recebe o feedback. Ele deve ser compartilhado, que ele explique a sua percepção do ponto de vista do observado e sua importância para a totalidade do trabalho. Ele deve promover a reflexão. Antes de emitir um juízo, pergunte ao observado qual a sua intencionalidade na ação, respeitando o tempo de resposta do observado. O melhor momento para dar o feedback é quando os envolvidos já amadureceram as informações e tiveram tempo para refletir e analisar. O feedback ele deve ser contextualizado, realizar perguntas que levem à reflexão. São aqueles exemplos dos questionamentos propositivos, né, que eu passei para vocês também, na pauta do assessoramento da oratividade,
ultrapassando respostas objetivas como sim ou não, né, que levem algo à reflexão, algo a mais do que somente um sim ou não. O feedback, eles devem trazer problematizações, apresentando questionamentos que levem à ressignificação de práticas pedagógicas do observado. E os feedbacks também eles podem ser um potencializador de aprendizagens, dando bons exemplos, destaques de boas práticas, sinalizando os pontos de atenção e potencializando as habilidades do observado, destacando a sua importância para o cotidiano escolar. Então, o feedback ele vai muito além, né, do que somente um processo, né, pós-avaliação formativa, né, do retorno, né? A rúbrica ela vai tratar basicamente de um processo de avaliação formativa e o feedback ele vai ser o quê? O retorno, né? Você vai dar o retorno desse processo, do que aconteceu ali durante o processo avaliativo. E no feedback, com a comunicação assertiva, nós temos que levar em conta, né, alguns elementos. O conteúdo, né? Então você precisa ter o domínio do conteúdo que você vai explanar com o professor. Não estou dizendo de você ter o domínio do conteúdo do professor. Quem tem o domínio do conteúdo da unidade curricular é o próprio professor. Se ele é da área de matemática e você não tem essa formação, você não tem que ter esse domínio. Quem tem esse domínio é o professor da área. Estou dizendo no conteúdo da questão dos encaminhamentos metodológicos, as metodologias ativas que você pode dar um direcionamento, né? Então, é esse conteúdo que você precisa ter um domínio para tratar com o professor, quando você for fazer, né, esse feedback. A questão da emoção, a entonação de voz também, ela faz parte, né? Isso tá naquele exemplo daquele videozinho que eu mostrei para vocês no começo da reunião de hoje. Também temos que ser ouvintes, né? Não é só nós falar e dizer o que tem que... Não, nós também temos que ouvir, né? Quando o professor fala, pontua alguma coisa a respeito, né? Do que nós estamos tratando com ele. E agir ali com naturalidade durante todo esse processo. E aqui nós temos alguns elementos, gente, que eu vou mostrar para vocês, né, desse material, um exemplo de comunicação não assertiva e um exemplo de comunicação assertiva. Eu vou compartilhar no chat, porque ele está bem pequenininho aqui para fazer leitura, então eu vou compartilhar no chat só para vocês acompanharem, tá? Mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês dos dois exemplos. Então, esse primeiro exemplo que eu vou fazer a leitura para vocês é um feedback, é um exemplo de uma comunicação não assertiva, tá? Então, a pedagoga chega, né, aborda o professor e começa. Professor, precisamos conversar sobre a sua última aula. Eu realmente não entendi porque você não fez perguntas simples para ativar o que os estudantes já sabiam sobre o tema. E o professor responde: então, pedagoga, eu tentei focar no conteúdo que precisava dar conta e acabei esquecendo desta parte. A pedagoga responde: isso não pode acontecer. A participação dos estudantes é crucial para o aprendizado. Se você não envolvê-los desde o início, como vão se interessar pelo restante da aula? E o professor responde: geralmente eles não se interessam muito, risos, mas compreendo, quis ganhar tempo na aula. E ela continua: nas próximas aulas, não ignore essa questão, professor. Os estudantes têm conhecimentos prévios que devem ser valorizados.
A sala também estava desorganizada, estava organizada de uma forma que não favorecia a interação. Você percebeu que alguns estavam isolados? E o professor responde: não me atentei a isso. É tudo tão corrido e rápido, vou mudar na próxima vez. E a pedagoga responde: é preciso se comprometer, professor, a fazer essas mudanças, incentivar a participação e a interação dos estudantes. Faz parte do seu trabalho. Vai dar certo com o seu empenho e esforço. E o professor finaliza: eu realmente não pensei que a distribuição das carteiras poderia interferir na interação deles na aula. Agora vai vir um exemplo de um feedback utilizando elementos de uma comunicação assertiva. Vamos lá. A pedagoga chega e aborda o professor. Olá, professor, como você está? Vamos conversar sobre a sua última aula, mais especificamente sobre a interação dos estudantes com as atividades propostas? E o professor responde: estou bem, obrigado. Claro, estou aberto ao feedback. O que você observou? Ela responde: eu notei que, embora você tenha apresentado o conteúdo de forma muito clara, não houve um momento inicial da aula para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você percebeu essa questão? O professor responde: não percebi. Eu realmente me concentrei em apresentar o material da aula, mas não me atentei a isso. E a pedagoga continua: isso acontece. É ótimo que possamos refletir juntos sobre isso e pensar em possibilidades para as próximas aulas. Fazer perguntas simples e criativas no início da aula pode ajudar a colocar o assunto em discussão e motivar os estudantes a participarem. E o professor responde: faz sentido. Realmente poderia ter perguntado algo simples no início da aula que não comprometesse o tempo. Você tem alguma sugestão de como eu poderia fazer isso na prática? E a pedagoga responde: claro, planeje perguntas provocativas para o início da aula que dialoguem com o dia a dia dos estudantes. Outra possibilidade é aplicar uma técnica de gestão de sala de aula. Você conhece a técnica bate e rebate? Eu vou mostrar para você. E aí eles vão continuar, né, provavelmente, com essa técnica que ela vai mostrar para ele. Então, gente, nesse exemplo, vocês conseguiram perceber a diferença entre a comunicação não assertiva e a comunicação assertiva? Conseguiram perceber ali a diferença? Alguém gostaria de comentar algo sobre os dois tipos de comunicação que perceberam ali no roteiro? Já vivenciaram isso na escola de vocês? Alguém já passou por isso? Professora, Oi. a forma que a pedagoga se dirigiu ao professor, né? Ela, no segundo caso aí, ela propôs, ela não ficou impondo. No primeiro caso, ela simplesmente foi colocando os pontos negativos e quase que impondo a mudança em sala de aula. E aí, enquanto que a segunda, ela vai de forma suave na comunicação dela, ela entra bem mais calma e clara também, e faz a sugestão. Ela observa e compartilha a ideia dela com o professor. Né? Ela não vai impondo de maneira assim, eu que mando, você tem que obedecer, eu observei isso, eu sei, alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente observa assim, professora, até mesmo a gente, às vezes, a gente
a partir do momento em que nós temos que lidar com pessoas, nós também somos pessoas, a gente também erra, né? Por vezes, ninguém vai falar que é impossível um pedagogo não ter errado na forma de se expressar ou na forma de comunicar com os seus professores. Então, eu também me coloco nessa posição de, talvez, algumas vezes, e até hoje mesmo, a gente às vezes peca e erra, sim, por conta das N dificuldades que a gente tem, da correria. Então, é necessário realmente a gente ter uma previsibilidade dessas devolutivas para o professor com clareza e ter um momento específico, deixar de lado, talvez, aqui a nossa correria da vida de pedagogo, porque, não sei se vocês observam aqui, a gente está fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tomar muito cuidado com a forma de comunicar. É isso que eu observei da primeira para a outra. E me colocando nesse lugar também. Verdade. Oi, Gilberto, pode falar. A forma de comunicação na escola não é só na questão do feedback, né? Como a gente se comunica no dia a dia da escola. Seja nós, os pedagogos, como a direção da escola. De repente, uma forma, essa primeira forma aí que foi apresentada, ela inviabiliza todo um trabalho do ano todo, o ano letivo todo. Uma forma mais bruta, vamos dizer assim, quando você faz com o professor, ou de repente até não precisa nem ser o professor, pode ser qualquer outra pessoa do coletivo da escola, um pai, um responsável, uma mãe, sei lá, você inviabiliza qualquer outra comunicação que você precisaria depois, né? Então, esta forma de comunicação, nós estamos falando de feedback, mas ela é importante em todo momento na escola. Mas eu sou de uma escola que nós temos mais de 80 professores, né? Então, muitas vezes, como você se comunica, você chega no professor, você aborda ele, você acaba perdendo esse professor, porque você não consegue mais chegar numa outra situação. Um exemplo claro às vezes, numa conversa que você tem com o professor mais, que você precisa chamar uma atenção dele, assim, por um motivo pequeno, depois, num outro momento, quando você precisaria fazer uma conversa mais séria, você não consegue porque ele já está fechado para você. Porque você já, num outro momento, e assim são com os responsáveis, com os pais, mãe também. Depende de um motivo bem pequeno que você vai se comunicar com eles, você já chega de uma forma não assertiva, né? Vamos dizer assim. E aí, a partir do momento que acontece um fato que você precisa fazer uma conversa mais séria, você não consegue porque a pessoa já está fechada. Porque no momento anterior você fez uma abordagem errada, numa conversa, se comunicou de forma errada. Então isso não é só no feedback, isso é no dia a dia da escola. E o pedagogo, ele é visto na escola como aquele que o professor tem um certo receio até de vir conversar com ele, né? Porque não sei da onde que isso veio, quando que isso se instalou na escola, mas é assim, né? A gente percebe que muitos professores vêm com uma certa calma, conforme a maneira que você se dirige a ele, você perde o professor. E aí perde também a oportunidade de resolver uma outra situação, num outro momento que precisaria levar a conversa ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais assertiva com ele, tá bom? Eu vejo isso na nossa escola aqui todo dia, diariamente até. A gente percebe isso aqui com todos, tudo coletivo, né? Não é só na hora do feedback, não sei. Tá bom? Seria isso, professor. Legal, você fez uma análise bem interessante, porque em todo momento, são todos os espaços, a gente está mais focado aqui nesse estudo com relação ao feedback, mas tem a ver com todos os momentos, né? E a gente está envolvido com todos os funcionários, todas as estruturas, né? Desde quando a gente conversa com os pais dos estudantes, e com certeza
uma ação, de repente, que a gente não teve um cuidado ali, a gente acaba perdendo aquele professor, ou aquele funcionário, ou aquele pai, o responsável que a gente precisa depois para alguma outra, né, intervenção, né? A gente acaba perdendo e depois a gente já não consegue mais desenvolver o nosso trabalho como a gente precisaria desenvolver. Muito bem colocado também. E aqui, gente, né, desenvolvendo o nosso caminho, né, para nossa proficiência, nós temos o momento de ressignificar a prática docente por meio do feedback, com foco na recomposição da aprendizagem, momento de ressignificar. E aqui nós vamos, gente, exercitar a nossa comunicação assertiva para o momento do feedback, tá? O que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um estudo de caso, tá? Nesse estudo de caso, vocês vão acessar aqui a rúbrica de observação, que é aquele documento, eu vou postar aqui. Eu vou postar também aquele documento dos questionamentos propositivos, que fez parte daquela etapa do assessoramento de hora-atividade, que vocês trabalharam já no encontro, né, que nós tivemos aqui, para vocês conseguirem realizar esse estudo de caso, que eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui primeiro o documento, para vocês entenderem o que, que vocês vão fazer nesse estudo de caso, tá? Já vou compartilhar ele com vocês. É um estudo de caso, gente, bem simples, tá? Vocês não vão precisar preencher documento, tá? Então, precisa preencher documento? Não, não precisa preencher documento. Vocês vão fazer, podem fazer, cada um faz, né, a sua análise, não vamos precisar nos dividir em grupos aqui, cada um vai fazer a leitura, é o mesmo estudo de caso para todos, tá? Cada um vai fazer a leitura desse estudo de caso, e no final do estudo de caso, tem uma pergunta lá no final, de duas possibilidades, tá? Aqui, ó. Duas possibilidades de questionamentos propositivos para iniciar um feedback com este professor, utilizando elementos da comunicação assertiva. Discutam uma possibilidade de sugestão para esse professor em relação à frente observada. Então, são duas situações aqui que depois que vocês fizerem a análise desse estudo de caso, que está descrito aqui, que eu vou postar para vocês no chat, tá? Daí vocês vão abrir aí na tela de vocês, vão fazer a leitura desse estudo de caso e vão levantar aqui essas duas possibilidades. Dois questionamentos propositivos para iniciar esse momento aqui do feedback, tá? Duas possibilidades de questionamentos propositivos para conduzir esse feedback com esse professor, tá? Bem tranquilo. E discutir uma possibilidade de sugestão para esse professor em relação à frente observada. Vocês vão fazer análise, não precisa preencher documento, tá? Vocês vão fazer análise e depois vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem essa análise, levantar esses questionamentos e depois a gente faz a retomada com a discussão aqui no grupo geral, tá? Alguém, né, que vai, né, queira falar sobre o que levantou, sobre a possibilidade que observou aqui nesse estudo de caso, a gente faz o comentário e faz aqui o compartilhamento no grupo, tá? Então, nós não vamos precisar nos dividir em grupo, não vai precisar preencher documento, já postei para vocês lá no chat, tá? O estudo de caso, para vocês terem algum subsídio para, de repente, ajudar vocês, né, a análise desse estudo de caso
eu vou postar para vocês aqui o que o próprio roteiro sugere com relação à análise do documento, né, para o estudo de caso, que é aqui, ó, acesse a rúbrica de observação de sala de aula, que eu já postei para vocês aí no chat também, que ali vão ter as frentes de observação de sala de aula, o critério, né, por conta do quê? Por conta daqui, ó, discuta uma possibilidade de sugestão para esse professor em relação à frente observada. E 2 questionamentos propositivos para iniciar o feedback com esse professor, tá? Então, postei ali também para vocês um material para ajudar, né, a analisar esse estudo de caso, tá? Então, é só vocês fazerem a análise e aí a gente já retoma com a discussão no grande grupo, tá, gente? Não precisa preencher nada, é só analisar, pensar ali nas questões que estão ao final do estudo de caso e no final a gente faz a discussão no grande grupo para o fechamento, ok? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Nossa aula termina às 11h50, então até 11h30, 11h35 mais ou menos, a gente retoma, 11h30 mais ou menos, a gente retoma para fazer discussão no grande grupo e aí fazemos o fechamento, ok?
Pessoal, então vamos retomando aqui, né? Só antes de retomar, eu queria perguntar algo que eu vi agora na planilha, na planilha de apresentação. A Sônia está online? Estou, professor, estou sim. Oi, Estou Sônia. aqui. Oi. Eu vi que você colocou o teu nome para apresentar hoje. É para apresentar hoje mesmo? Ah, não, hoje não, no é dia 10? Ai, professora, perdão, vou mudar aqui. Ah, tá. Eu até me assustei porque eu olhei e eu falei, não, mas eu tenho certeza que eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu fui abrir agora. Não, eu estou formatando ainda o trabalho. Ah, tá, não, senão eu já ia, se fosse para apresentar hoje, daí a gente dava um jeito. Mas então você vai mudar lá para a semana que vem, né? Daí só vou pedir para você tirar o teu nome lá da R8 e daí pôr para R10 daí, tá bom? Eu já vou tirar, professora, desculpa, tá? Não, imagina, só fui ter certeza, porque senão passa despercebido e Deus o livre, né? Ninguém pode sair prejudicado. Então tá bom. Então não temos apresentação hoje mesmo. Ô, professora, deixa eu só tentar aproveitar essa planilha. Se caso a gente precisar que a senhora coloque, porque no começo meu áudio aqui eu não estava ouvindo nada que a senhora estava falando. Aí eu peguei só um pedacinho, que se caso a gente quiser que a senhora apresente, der algum problema, aí tem que pôr o link ali. Isso. Caso vocês precisem que eu compartilhe a tela para vocês, aí vocês têm que pegar só o link da apresentação do trabalho de vocês, só copia o link, ó, passa o cursor em cima do trabalho lá, do link de vocês, e cola aqui. E aí eu compartilho a tela. Tá. Porque se eu for abrir lá no Classroom, se eu abrir aqui, pegar o trabalho de vocês lá no Classroom, eu não consigo abrir ele no modo apresentação. Daí ele vai aparecer pequeno, entendeu? Porque isso acontece. Travado aqui, daí tem que pedir às vezes socorro, né? Daí ele aparece pequeno, porque eu, enquanto formadora, eu não consigo abrir como vocês abrem. Para mim, aparece só no modo correção, entendeu? Daí ele não abre no modo apresentação. Então, vocês pegam o link do trabalho de vocês e colam aqui do ladinho, que daí eu consigo abrir ele no modo apresentação. Eu não sei se os outros colegas estão tendo dificuldade ou não, mas agora na hora de montar mesmo, de pôr ali, né, tal, nossa, é bastante detalhe, né? E daí a gente escreve, olha, não, parece que está errado, e volta e arruma de novo. Daí foi feito toda a implementação, mas na hora de montar ali, dá um medo de escrever errado, né? Mas eu acho que está ficando certo, né? Que aquela parte, toda aquela parte do complemento, depois a parte, né, da observação, depois aquele feedback, eu estou naquela parte do feedback ali, parece que você escreve, parece que fica tudo tão meio igual, aí apaguei tudo que eu fiz, falei, vou voltar de novo, fazer ali, porque não sei se é eu que estou com essa dificuldade, mas é muito detalhe que está pedindo ali na parte, na hora de registrar ali, né? Tomara que fique certo. Vai, dá tudo certo. Ah, no final dá tudo certo, fique tranquilo. E aí eu vou colocar mais foto, tá? Vídeo, daí a professora não quis gravar vídeo, daí eu falei, eu também sou bem tímida assim para vídeo, daí eu vou pôr mais fotos daí, tá? Na evidência. Né? O importante é constatar ali algumas evidências, né? Uhum. Em formato ali do que está sendo solicitado, fotos, se não der para pôr vídeo, põe foto que está valendo, tá bom? Tá bom. Uhum. Beleza. Deu certo ali, tá, Sônia? Já mudou, já está lá para outra semana, tranquilo. Beleza, obrigada. Imagina, de nada, obrigada a você. Então, beleza. Pessoal, retomando aqui, então, com relação ao estudo de caso, quem analisou ali, o que conseguiu fazer? O que conseguiu levantar? Qual questionamento conseguiu levantar para iniciar o feedback com o professor? Quem que gostaria de falar? Como que iniciaria o feedback com esse professor?
Oi, Tânia, pode falar. Microfone fechado. Eu pensei em começar analisando o que o professor achou da atuação dos estudantes que terminaram rapidamente, né? Como é que o professor enxerga esses estudantes? Será que não seria interessante pensar a sistematização do aprendizado deles através da monitoria, né? Eles ajudando, porque quando a gente ensina, a gente automaticamente aprende, sistematiza o conhecimento. Será que esses estudantes não seriam uma mão de obra legal para ajudar o professor na hora de pensar os colegas com dificuldade? Para que eles entendam também que não é uma perda de tempo para os alunos que já estão à frente, que é um momento ali de sistematizar o conhecimento. E aí o professor mesmo vai ver que ele está desperdiçando ali, né, a mão de obra do estudante, que também é capaz, e às vezes com uma linguagem mais próxima, né, do colega, promover a aprendizagem do colega. Então, eu acredito que a gestão do tempo ela é bem importante ali, e ao passo que a gente aproveita todas as pessoas que estão presentes ali no ambiente, a aprendizagem é para todos, desde o professor até todos os estudantes. É isso. Legal, bem bacana. E alguém mais gostaria de comentar a respeito, né, de uma possibilidade de sugestão para esse professor em relação a uma frente de observação? Daria alguma sugestão? Oi, Marcos. Aqui, o Marcos colocou no chat, deixa eu colocar aqui, que o Marcos falou que não podia falar porque estava com um aluno lá. Procurar mostrar ao professor que poderia ser interessante explorar a utilização das atividades em grupo para não fomentar a colaboração entre os alunos. Isso pode ajudar a aumentar a participação e engajamento, além de permitir que os alunos aprendam uns com os outros, procurando colocar os alunos em duplas, o que consegue entender melhor o conteúdo com os alunos que têm dificuldade na aprendizagem. Isso, muito bem. É isso aí. Legal, gente. Alguém mais gostaria de comentar algo a respeito do estudo de caso? Poderia também a questão dos alunos monitores, né? Sim. A questão dos alunos monitores também, porque como alguns terminaram muito rápido, então deduz que eles são bons, né? Colocar como monitores, né? Porque eles poderiam estar em pares, além de pares com uma dificuldade, né? Mas aí ter um monitor para estar passando nos grupos, porque ia agilizar melhor o tempo, e esse aluno ia poder, além de eles estarem aprendendo em pares, o monitor poderia estar assessorando 2 alunos de cada vez, contribuindo com o professor, né? Porque o professor tinha que ter previsto isso, porque provavelmente ele já conhecia essa turma, então como ele não previu, seria uma sugestão que daria para fazer, né? Com certeza. E alguém aqui, gente, arriscaria em levantar uma possibilidade de uma frente de observação? Qual frente de observação poderia ser utilizada? Ou ficou muito... A aula ficou muito confusa, né? Oi, Amanda, pode falar. Bom dia. Então, eu e minha colega aqui de curso, a Lu, a gente discutiu bastante sobre a gestão do tempo, né, e de algumas estratégias. O que a gente chegou em conclusão? Se, de repente, esse professor dividisse a aula em 2 aulas, né, a primeira aula seria para retomada do conteúdo, de repente, depois a utilização de uma ferramenta que nem os quizzes, para fazer de maneira dinâmica as atividades em duplas, né, com layout de sala bacana, para ele fazer de maneira geral a atividade de conhecimento, de nível de conhecimento. Faria ali os quizzes e todos conseguiriam responder juntos, né? E na próxima aula, para aprofundar melhor e saber o nível de aprendizagem de cada aluno, talvez uma atividade impressa
para os estudantes dessa retomada de conteúdo. Seria uma sugestão do professor. Legal. Sônia, pode falar. A observação que a professora fez aí essa frente seria a metodologia, né, e as estratégias com recursos utilizados. Então, essa proposta que a professora colocou aí, ela viria como uma frente mesmo, muito boa para a gente fazer um feedback com o professor, né, adaptando esses conteúdos, as estratégias, né, e elaborar conforme a professora falou aí, uma outra aula, né, disponibilizando esse layout de turma, que poderia ser engajado também, utilizado lá o que o professor, acho que foi o professor que falou, né, sobre utilizar os alunos, o aluno monitor, ou o aluno que com nível de aprendizagem, para não ficar ocioso, para que ele tenha a motivação, que ele continue engajado nas atividades, né. Então, eu partiria nesse princípio também, professora. Muito bom, gente. E a frente mesmo é a gestão de tempo, né? Gestão de tempo também. Uhum. Tem. Não é só uma frente, né? Vocês estão levantando, né? Levantaram umas 3 frentes aqui que eu vi, que dá para ser trabalhada, 3 possibilidades. Então, está dentro do contexto, dentro do que vocês, no caso, abordariam com o professor, de acordo com os critérios que vocês observaram, gente. Bacana, é isso aí mesmo, legal. Vou colocar para vocês, gente, o formulário, tá? No chat, acabei de postar aqui. O Marcos colocou também as formas de comunicação, isso aí. Então, já postei para vocês no chat, gente, o formulário, tá? Da reunião de hoje, para vocês poderem preencher, registrando ali as impressões, né, com relação à reunião de hoje. Então, tranquilo, tá? Então, se vocês puderem lá preencher, a gente agradece, é muito importante sempre a opinião de vocês, né, com relação a cada encontro, né, que fica registrado, né, as opiniões que vocês têm a respeito dos nossos encontros, e é sempre muito bom ouvir, né, o que vocês têm com relação às impressões. Então, vou dar uns minutinhos ali, que também já estamos no desfecho da nossa reunião, uns minutinhos finais ali para vocês preencherem. Gente, então lembrando, né, que semana que vem nós não temos encontro, tá? Porque é feriado. Então, vocês vão descansar aí, né? E aí, na outra semana é a nossa última reunião. Aí nós teremos os relatos de implementação.
A apresentação, gente, vai ser uma média de 7 minutos para cada um, tá? Então, vocês vão poder apresentar de forma bem tranquila, porque o nosso grupo é um grupo pequeno, então não vai precisar fazer tudo atropelado, vocês vão poder abrir ali o relato, ou se vocês quiserem que eu compartilho, vocês vão ter ali uns 7 minutos para vocês poderem apresentar de forma tranquila. Uma média de 7 minutos, vai até dar para passar um pouquinho, se for o caso, porque o nosso grupo é um grupo pequeno, vai até sobrar tempo depois, tá? Então, fiquem bem tranquilos com relação à apresentação, mas uma média ali para vocês se programarem, tá? Quanto à apresentação, uns 7 minutinhos. Aqui os materiais do final, tá, gente, da reunião, são materiais de apoio para vocês, que estão no final dos slides, vocês podem clicar, que ele vai abrir para vocês, materiais de apoio. E aqui, uma reflexão, né, de como nós pretendemos implementar a comunicação assertiva nos nossos acompanhamentos pedagógicos. Nós já fazemos isso, né, mas às vezes nós encontramos algumas dificuldades, né, e tem aqueles dias que às vezes a gente não está muito bem, né, que a gente, conosco mesmo, né, tem dias que a gente não está legal e às vezes não sai como a gente quer, né, e é mesmo a gente tomando todo aquele cuidado. Mas é assim mesmo, somos seres humanos, né, isso acontece com todo mundo. Gente, então é isso. Agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer estar aqui, tá? Encerramos por hoje. Fiquem bem, tenham um bom feriado, tá? E até a nossa R10, que vai ser lá pelo dia 24, tá bom? Então, fiquem bem.